Oi pessoal, tudo bom? Para quem não me conhece, eu sou a professora Ana Paula. Nesse momento eu estou como orientadora de convivência junto com a Rafa, com a Rafaela. É um cargo novo, na nossa escola, nesse momento de pandemia, mas eu sou professora efetiva do segundo ano do ensino fundamental 1. E nesse momento eu estou buscando ajudar a escola realmente, porque eu acredito no nosso trabalho. Então, diante de tudo que a gente tem passado, a gente observou que existe muita dificuldade da gente conseguir se comunicar e trabalhar com objetivos claros, Então, eu me disponibilizei a estar fazendo algumas orientações, de como que a gente tem que estar trabalhando as nossas aulas remotas nesse momento, que a nossa escola voltou à aula presencial e diante da questão da reforma ou construção, voltou para 100% remoto. Então a gente está com uma demanda muito grande na escola, porque nós temos quase 1000 alunos. Nós temos 3 etapas, anos iniciais, finais e médio. Então, nós temos um corpo de professores grande, Então a gestão tem bastante trabalho. Nossa escola a gente não tem supervisão e coordenação, então realmente fica um trabalho bem puxado. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos desistir, Eu penso dessa forma. Então, diante disso, eu trouxe algumas orientações. Eu quero que a gente esteja junto, assim, prestando atenção, com bastante carinho, para que depois a gente não venha ficar com dúvidas que foram tiradas aqui. Tá bom? Então vamos lá. Informações importantes. A volta para as aulas presenciais ainda é incerta, Então nós temos que ter isso em mente. Nós não sabemos quando vamos voltar. A reforma e a construção ainda não foi iniciada, Então hoje, dia 8/6, ainda não foi iniciada essa nossa reforma. A gente já recebeu a visita do engenheiro, estamos esperando esse retorno do que vai estar sendo feito. Assim como orientamos nosso aluno a estudar em casa nas 4 horas que estaria na escola, precisamos honrar e aproveitar nossa carga horária para realizar nosso trabalho com qualidade. Então eu queria lembrar isso, porque a gente cobra tanto do aluno, e eu sei, e eu não tiro a razão de ninguém em todos os problemas que nós estamos tendo, mas nós não podemos esquecer que da mesma forma como nós queremos um retorno do aluno, eles também querem o nosso retorno. E quem está para orientar somos nós, professores, Então nós temos sim, um dever que às vezes tudo que nós estamos sentindo atrapalha, de viver e fazer esse dever. Então eu queria trazer isso à memória, que nós devemos sim, mesmo que remotamente, honrar a nossa carga horária. Eu sei que é difícil, eu sei que em casa é difícil, eu sei que a gente tem muitos que têm filhos pequenos ou tem outros problemas acontecendo nesse momento, até em relação à pandemia, mas da mesma forma como nós queremos que o nosso aluno consiga trazer um retorno, uma devolutiva, nós também temos que entender que eles também estão passando esse momento. Então, como nós queremos o esforço, nós também temos que nos esforçar, Outra coisa bem importante, não fique em dúvida, procure a gestão, procure a orientação da escola, tire as suas dúvidas, porque às vezes a gente pega uma informação aqui, outra lá, ou de outra escola, e aí a gente faz uma confusão, e a gente não consegue chegar num alvo certo. E lembrando que nós somos uma equipe, nós não estamos disputando nada, nós estamos somando, devemos somar, multiplicar, e não dividir, e não pesar, mas sim ser equipe, ok? Nosso foco nesse momento é aulas 100% remotas, Então, nesse momento, agora, nós estamos em aulas 100% remota. Os materiais precisam ser compatíveis com essa modalidade. Nós precisamos nos readaptar, eu sei que é um processo, mas nós precisamos que os nossos materiais sejam compatíveis com isso. O Google Sala de Aula e o material impresso é o nosso foco nesse momento. E a nossa aprendizagem do aluno, mais um foco. Focar no que está e pode dar certo. Alunos que retornam, interesse, dignidade ao trabalho do professor.
diminuir os nossos abismos, insatisfação, falta de retorno, desistência, desmotivação. Por que eu estou tocando nesses pontos? Eu estou nesse momento como orientadora de convivência, né? Eu prezo muito pela convivência. Eu acho que num ambiente onde nós conseguimos conviver bem, nós trabalhamos melhor, nós vivemos melhor. Então, como essa agora é uma das minhas tarefas, eu gostaria de tocar nesses pontos. Nós estamos muito focados no que não está dando certo, né? Então, nós reclamamos muito, nós murmuramos muito, e aí o nosso foco fica sempre naquilo que não é bom. Mas tem coisa boa acontecendo, tem aluno realizando, tem aluno querendo, tem famílias querendo estar junto conosco, né? Então nós, mesmo que de 100, 10 queiram, mas ainda existem 10 que queiram, né? Então eu queria que o nosso foco, né, como equipe esteja mudando realmente, para que a gente possa chegar no final do ano e estar feliz, mesmo não atingindo tudo que nós gostaríamos, mas sabendo que nós fizemos o nosso melhor e que nós saímos daquele foco negativo para aquilo que pode ser positivo, ok? Então vamos lá, material impresso. A gente está com um grande problema porque a nossa demanda é muito grande, né? Nós temos a escola Polo, que ainda nós temos muitos alunos lá, e nós temos a nossa escola com material impresso, todos no remoto agora. Então nós temos duas vertentes bem grandes, nós temos muito material para impressão, e dificulta muito nosso trabalho, né? Não só porque nós temos que imprimir ou coisa parecida, mas na organização, na entrega para os pais entenderem, os alunos entenderem, isso desmotiva também. Então é um foco que nós temos que prestar atenção como professor. Então, lembrando, essas orientações vieram da direção, né? Da gestão da escola, eu só organizei e estou repassando para vocês, porque elas são justas, né? E talvez muitos tenham dúvida ainda. Então, em relação ao material impresso, inserir todas as suas atividades no Drive, né? E neles ter cabeçalho. A gente já colocou no Drive um modelo de cabeçalho para que todos utilizem aqueles, né? Com o nome do professor, a escola, logo da escola, nome do professor, disciplina, turma, e inclusive vocês podem estar colocando as datas, né? Então, atividade do dia tal até o dia tal, referente a isso. Então, isso, se cada um fizer, né, na sua aula, no seu material impresso, vai facilitar muito ao pai entender e a criança ou o aluno em casa, né? Deixar claro, tem alguns professores que já estão fazendo isso e isso tem ajudado muito, né? Tem professores que lá no início da sua aula, né, do seu material impresso, após o cabeçalho, colocam orientações para os seus alunos. Então colocam nome do aluno, além do nome do aluno, né, colocam querido aluno, lembre-se que textos são necessários, textos não necessitam ser devolvidos, todas as atividades devolvidas precisam ter seu nome completo, professor, disciplina e turma. Então, deixar claro na sua atividade para o seu aluno, mesmo que se repita todas as entregas. Por quê? Porque eles demoram para entender, assim como nós demoramos às vezes para entender algumas coisas também. Então, sempre repita cabeçalho com todas as informações e uma orientação para que eles saibam que texto não precisam ser devolvidos, só as atividades, né? E nessas atividades conter o nome completo, professor, disciplina e turma. Por quê? Porque eles destacam, né? Então, às vezes vem folha solta, vem folha sem nome, e a gente tem uma demanda muito grande, né? Então, ontem, por exemplo, nós tivemos entrega de atividade, nós saímos da escola quase 6 horas da tarde, e tinha uma fila grande, né? Então, e isso que não foram todos buscarem a atividade. Então, se cada um, né, é um trabalho de formiguinha e fizer a sua parte, então sempre coloque, professor, por favor, o cabeçalho e coloquem a orientação para o aluno, que texto não precisa ser devolvido, só atividade. E sempre que você fizer a sua atividade, se tiver 3 folhas, por exemplo, né, primeira e segunda folha texto, a terceira atividade, deixa a terceira só para atividades. Às vezes tem professor que metade da folha é texto, continuação da primeira folha, por exemplo, e metade da folha é atividade. Aí o aluno não tem como destacar aquela folha para entregar como só atividade dele, acaba entregando todo o texto. Então, esse tipo de organização é muito importante para que a gente tenha, né, um trabalho satisfatório. Se alguém não entender, me procure, pode me mandar o WhatsApp que eu respondo para cada um de vocês individualmente, tá bom?
Continuando com o material impresso, as devolutivas dos alunos poderão ser retiradas na escola a partir das datas abaixo. Nós colocamos aqui, ó, datas, a gente colocou lá no grupo, né? Para todos os professores, tentamos organizar datas de entrega de material no Drive, né? E a data que vocês podem retirar na escola para correção. Então a data está aqui nesse quadrinho, né? Eu não vou ficar me atendo aqui agora, porque senão vai ficar muito grande o vídeo. Mas está lá no grupo. Se alguém ainda não viu, isso aqui é só pedir que a gente recoloca no grupo, ok? Então essas datas são datas limites. Por quê? Vocês entregam, por exemplo, essa semana no dia 6, nós temos 3 dias para imprimir todas as atividades, catalogar todas elas, deixá-las todas organizadas para entregar na quinta-feira que vem. Então é bastante trabalho. Google Sala de Aula. Todas as atividades devem ser compatíveis com o conteúdo do material impresso, né? Isso é muito importante. Nós estamos observando que muitos professores não têm feito atividade no Google Sala de Aula. Então, voltamos lá à carga horária, né? Se a gente cobra do nosso aluno que ele tenha, que ele acesse esses locais, e nós não estamos fazendo, então nós não podemos reclamar, né? Então, mas é só um aluno, 5 alunos, não importa, né? Esses são os momentos que a gente está vivendo. Então, é material impresso, Google Sala de Aula. Lá no Google Sala de Aula, a gente pode utilizar ferramentas, né? Que lá tem disponíveis, né? Google Formulário, Meet, vídeos. Então, lá a aula, né? A gente pode atingir alguns alunos, sim, né? E a informação e a clareza e o desenvolvimento do professor e a vontade vai fazer, sim, que os alunos comecem a querer participar. Agora, se nós nos desmotivamos, eles também não vão se motivar. Desenvolver comunicação ativa com os alunos que utilizam essa ferramenta, né? No seu horário, na sua carga horária, claro. Mas deixar recado para eles na sua atividade, lá no Google Sala de Aula, colocar no seu, né, no tópico, né? Por exemplo, língua portuguesa, coloca a sua atividade na língua portuguesa, lá no tópico, educação física e assim sucessivamente, mas todos têm que postar, porque esse é um ambiente que nós precisamos usar. Então é Google Sala de Aula e material impresso, isso a gente não pode esquecer. Tem muita gente não colocando e os pais estão procurando na escola e estão procurando atividade e não estão recebendo lá no Google Sala de Aula. Planejamentos, esse é outro ponto, gente, muito importante, né? Além do nosso planejamento anual, que a gente, né, eu acredito que quase 100% dos professores já estão em dia com seu planejamento anual, lá no Professor Online, que tem que ser postado, foi dada uma data até dia 31 de março, foi ampliada essa data, nós já estamos em junho e tem professor que não colocou. Então, infelizmente, aquilo que nós não fazemos, nós também não podemos cobrar, né? Então, se nós, por que nós temos o planejamento anual? Se eu, como professor, encarar o planejamento anual como somente uma obrigação e não como uma organização do meu trabalho, realmente vai ser um fardo, né? Realmente vai ser ruim. Mas eu penso o seguinte: será que um médico ele vai fazer uma operação sem nenhum planejamento? Ele vai fazer uma operação sem conhecer os instrumentos dele? Ele vai fazer uma operação sem saber que sala que ele vai usar, quem que ele vai encontrar lá, quem é o paciente dele, quem é a equipe dele? Eu acho que é muito importante a gente refletir sobre isso. Então, o planejamento anual ele vai me embasar para fazer o meu planejamento quinzenal, semanal, né, quer seja sequência didática para quem usa, né, interdisciplinar. Mas então é um fato que nós estamos enxergando o planejamento anual como um fardo e não como uma ferramenta para a minha vida como professor, né? Então é muito importante o planejamento anual e aí em consequência vem um planejamento quinzenal ou semanal para quem, né, escolher semanalmente, colocar lá no Professor Online. Muitos professores não colocaram ainda, né? A gente tem visto semanalmente, né? E isso é triste porque nós queremos algo que nós não fazemos. E eu bato nessa tecla, né? E nós temos que mudar sim a nossa postura. Nós precisamos mudar a nossa postura como professores. E eu falo isso porque eu amo aquilo que eu faço, né? Então, se nós buscarmos fazer, né, com amor,
e com dedicação, e com planejamento, e com organização, nós vamos ter resultados bem melhores do que nós temos tido, né? Então, esses planejamentos, eles podem ser repetidos mesmo, né? Lá no professor online, por exemplo, tem professores falando, né? Mas eu fiz essa semana a mesma coisa da semana passada, mas se eu postei só uma semana, eu vou ter que repetir esse planejamento, mas eu tenho que colocar lá as datas anualmente, tem que ser preenchidas de 15 em 15 dias ou semanalmente. Não pode o professor colocar lá no professor online, eu coloquei do dia 10 de abril até o dia 15 de abril, ou 20 de abril, né? E depois não colocou mais até agora porque foi repetindo aquele planejamento. Não pode, porque ele tem que colocar lá no professor online e é impossível o professor ficar 1 mês, 2 meses fazendo a mesma quinzena de aula, mesmo que quando nós estávamos presencialmente com o grupo A e B que repetia, né? Então, nós precisamos colocar lá. E ainda mais nesse momento remoto, é a forma que nós temos de afirmar que estamos trabalhando, estamos fazendo o nosso trabalho. Então, se eu não posto nada no Google Sala de Aula, se eu não posto nada no Professor Online, e se eu mando quase nada de atividade para impressão, eu estou mostrando, né, dando todas as armas, todas as provas de que eu não estou fazendo meu trabalho. Então, isso é muito sério, não só pela questão administrativa, mas porque eu não vou ter resultados positivos com o meu aluno, né? O fruto que eu vou receber condiz com a semente que eu estou plantando, né? Então, isso eu quero deixar bem saliente de que se nós queremos algo melhor, nós temos que fazer algo melhor, certo? Os mesmos planejamentos devem contemplar a sua carga horária, condizente com os conteúdos e atividades propostas para o período. Por isso, planejamento anual e semanal, porque tem que condizer com aquilo que vai chegar em sala ou chegar no aluno, né? Uma coisa é amarrada à outra. Então, meu planejamento ele não pode ser solto, ele não pode, hoje eu faço uma atividade, amanhã eu faço outra e amanhã eu acho que é isso, né? Mas eu tenho que ter um planejamento condizente com o meu dia a dia de sala de aula, mesmo que virtualmente nesse momento. Todos eles terão que ser, né, embasados na BNCC, no currículo base da Educação Infantil do Ensino Fundamental do Território Catarinense e da Proposta Curricular de Santa Catarina. Para quem não sabe, o currículo base do Território Catarinense ele foi todo embasado na BNCC, então a BNCC está dentro do currículo base. A diferença é que o currículo base nos deu mais ferramentas, trazendo um pouquinho da proposta curricular e mais ferramentas para nós estarmos trabalhando com a Educação Infantil e Ensino Fundamental. A proposta curricular para o ensino médio, né, o currículo esse novo da BNCC, do território catarinense ainda não chegou, né, da forma como deveria ter chegado até nós. Então, nós temos que contar então aí com a BNCC. Então, nós temos como embasamento esses documentos agora, né? Não, sabemos que nós não podemos ignorar todos os outros, porém, esses são os que estão embasando o nosso planejamento tanto anual quanto quinzenal, ok? Qualquer dúvida também pode me procurar que eu posso estar ajudando. Então agora eu trouxe algumas coisas para a gente refletir. Erros fazem parte de qualquer processo, porém persistir no erro não dará oportunidade de mudança. Foi o que eu falei anteriormente. Se nós estamos vendo que não está dando certo, nós temos que fazer algo para mudar, né? Nós não podemos ficar persistindo naquele erro. Nós temos que mudar a estratégia. Então, eu gostaria de deixar esses pontos para que a gente possa refletir um pouquinho na nossa prática como professores. E um convite, né? Mudemos o nosso foco. Lembre-se, não caímos de paraquedas em nossa profissão. Eu acredito que todos que estão me ouvindo, né, da nossa escola Tanemara, têm convicção de que não caíram de paraquedas, né? Talvez podem achar que foi por acaso, talvez foi por escolha mesmo, mas todos têm uma longa história aí na educação e esse momento tem feito a gente esquecer que nós temos sim missão, nós temos missão na nossa profissão e que nós não podemos perder esse foco que tem sido roubado de nós esse tempo de dificuldade, de angústias, de incertezas, né? Mas eu quero trazer isso, eu quero trazer a nossa memória de professor que a escola é nossa, certo?
A nossa profissão, ela é muito importante, sim. A tua vida como professor faz diferença, sim. E tudo que nós falamos antes de organização, do administrativo, muitas vezes ele é tido como um peso ou um fardo, porém ele faz parte do nosso trabalho, nesse momento mais do que nunca. Porém, se nós não trouxermos à tona esse amor pela nossa profissão, lembrar por que nós um dia escolhemos a nossa profissão, nós vamos sucumbir, né? Nós vamos desistir, nós vamos desanimar, nós vamos nos entristecer. Então, meu convite é repense esse momento, sabe? Repense por que eu escolhi a escola, por que eu escolhi fazer diferença na vida de um aluno, por que eu escolhi ensinar algo, né? Então, eu gostaria de deixar esse pontinho, assim, de nós pensarmos um pouquinho. E para terminar, eu trouxe essa imagem que para mim fala bastante. O fruto do meu trabalho ninguém pode roubar. Então, lembra do que eu falei lá atrás, né? O que eu semeio, eu colho. Se nesse momento, mesmo que com muita dificuldade e com muitas incertezas ainda, eu tiver o meu foco retomado em alunos, em aprendizagem, em fazer a diferença, quer seja que eu tenha 300 alunos, mas eu consiga fazer a diferença na vida de 10, ninguém vai roubar isso de ti, ninguém, né? Então, eu quero dizer para cada um de vocês que vocês são importantes, vocês são muito importantes para a mudança da nossa realidade, para a transformação da nossa comunidade, da nossa escola. E sim, a nossa escola continua sendo a nossa escola, né? E o nosso trabalho, os nossos alunos continuam sendo os nossos alunos, mesmo que a realidade não condiza com aquilo que a gente deseja. A gente pode fazer diferente, ok? Sim, eu quero terminar com essa frase: o chão da escola ainda é nosso. Certo, professores? Eu gostaria que, se vocês precisassem, revissem tudo e olhassem cada ponto, mas não esqueçam daquilo que é muito importante. A nossa organização vai fazer a diferença na nossa escola, ok? Beijo para todo mundo. O que precisarem, estou na escola para ajudar vocês, de todo o meu coração, ok?